Olá pessoal, bem-vindos ao canal Lavando Money. Esse é o 16º vídeo da série Como Ser Aprovado na ECAMS, estudando pouco mais de 10 minutos por dia. Hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais importantes para a prova da ECAMS, que é o papel dos supervisores bancários e como o Comitê de Basileia estruturou o conceito do QIC, o conceito do conhecer seu cliente. E aqui vai um ponto-chave para a prova da ECAMS: supervisores não investigam crimes. Como eu acabei de dizer, os supervisores bancários, eles não fazem uma investigação criminal e também não aplicam nenhum tipo de penalidade penal. O papel deles é mais preventivo. Eles garantem que os bancos, eles tenham políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, eles tenham controles internos, eles tenham padrões éticos adequados. Na prática, eles atuam como uma camada de proteção do sistema financeiro. E se você vai fazer a ECAMS, tem um nome que você precisa saber, que é o Comitê de Basileia. Quem define as regras que tornam os bancos mais seguros no mundo todo? O Comitê de Basileia. Depois de várias crises financeiras, o mundo percebeu uma coisa: os bancos precisavam de regras globais. E foi aí, né, que surgiu o Comitê de Basileia. O Comitê de Basileia, né, de supervisão bancária, é o principal órgão internacional responsável ali por definir os padrões para a regulação e supervisão de todos os bancos. Ele foi criado em 1974 pelos bancos centrais do G10, após crises financeiras que mostraram a necessidade de regras mais fortes. O principal objetivo ali do Comitê de Basileia é aumentar, obviamente, a estabilidade do sistema financeiro global. Mas, Jéssica, como que o Comitê de Basileia vai fazer isso? Ele cria, né, diretrizes que os países seguem para supervisionar bancos, especialmente em relação a quem? Ao risco, ao capital e ao controles internos. É, o que aqui eu acho que é a parte mais importante, né, para a prova da ECAMS, é o Comitê de Basileia, ele não cria leis obrigatórias. Ele define os padrões internacionais que os países vão adotar. Ele também vai promover, obviamente, a cooperação, né, entre os reguladores, permitindo uma troca de informação entre os países, entre um país e outro. E um detalhe aqui clássico da prova da ECAMS é que o Comitê de Basileia, ele funciona dentro do Banco de Compensações Internacionais na Suíça. Basicamente, se eu fosse falar assim, um resumo bem rápido aqui para ECAMS, né, sobre Basileia, Basileia é igual padrões globais mais estabilidade financeira, mais cooperação internacional. A apostila, ela também destaca que em 1988, o Comitê de Basileia publicou uma declaração de princípios que reconheceu a vulnerabilidade do setor financeiro ao uso indevido por criminosos. E a declaração, ela estabeleceu alguns princípios, como a identificação do cliente, a conformidade com as leis, a cooperação com as autoridades, o uso do treinamento, né, e a manutenção de registros. Já em 1997, o comitê criou os princípios fundamentais para a supervisão bancária eficaz. Eles servem basicamente como base global para reguladores. Depois foi criada uma metodologia para avaliar se os países estavam aplicando também esses princípios. Com o tempo, né, esses princípios eles foram atualizados, obviamente, né, a gente está falando de 1997, porque o sistema financeiro evoluiu e os riscos também evoluíram e mudaram. Agora, ali pulando para 1999, o comitê fez uma análise global e encontrou um problema sério ali de falhas no QIC, no Conheça Seu Cliente. Em alguns países, as políticas elas tinham lacunas. Em outros, simplesmente não tinham políticas. E mesmo em países bem desenvolvidos, havia inconsistências em políticas. E isso mostrou ali ao comitê que não bastava apenas ter regras, né? Mas que era necessário, sobretudo, implementar as regras de maneira eficaz, né? De maneira que elas funcionassem bem. E assim, o QIC, ele é essencial porque protege o banco de vários riscos. Se o banco não conhece seu cliente, ele pode facilitar crimes, sofrer cessões, perder reputação, até ter prejuízos financeiros. Daí agora, deixando um pouco de lado, né, a história de Basileia, a gente começa a entrar realmente no que eu acho que vai ser mais cobrado ali na prova da ECAMS. Que o primeiro tópico aqui que a apostila vai trazer, então, são os programas de QIC, os programas de conheça seu cliente, que ela cita ali que eles são baseados, de acordo, né, com o comitê, em 4 pilares principais. Primeiro, a identificação do cliente, né? Claro, a primeira coisa que a gente faz mesmo. Saber quem o cliente é. Segundo, a aceitação do cliente. Decidir se o banco, né, se a instituição financeira, ela quer realmente aquele cliente ou não. Terceiro,
o monitoramento de clientes, então acompanhar as transações, né, o dia a dia ali do que o cliente está realizando na instituição. E quarto, e não menos importante, a gestão de risco, que é adaptar os controles conforme o risco de cada cliente. Acho que uma dica aqui bem importante. A prova, ela gosta de testar esses quatro elementos. Então, tenta memorizar essa estrutura, né? Identificação, aceitação, monitoramento e gestão de risco. Identificação, aceitação, monitoramento e gestão de risco. Claro, né, que ainda emendando aí esse assunto de QIC, a gente começa aqui também a falar sobre o que a gente falou bastante no último vídeo, que é a abordagem baseada em risco. Alguns clientes apresentam maior risco e, obviamente, vão exigir mais atenção. Então, alguns exemplos: pessoa exposta politicamente, pessoas que trazem, né, para a instituição algum risco de corrupção, estruturas complexas de pessoa jurídica, como trusts, também aqueles clientes que a gente chama de clientes não presenciais, ou contas abertas, né, que são abertas por intermediários, por procurador apenas. E claro, ainda falando ali do QIC, né, é óbvio que quando a gente fala ali do conhecer seu cliente, ele não termina na abertura da conta. Os bancos, eles precisam monitorar, né, continuamente as transações, o comportamento do cliente, as mudanças no perfil do cliente e revisar todos esses dados periodicamente. Mas, galera, assim, para que tudo isso, né, funcione, o QIC funcione, o monitoramento de clientes funcione, obviamente, os bancos, eles precisam de controles internos fortes. Isso inclui treinamento de funcionários, auditorias periódicas, monitoramento de contas, a atuação dos supervisores e, além disso, né, compliance e auditoria têm um papel essencial ali na verificação desses processos. Vamos ver, né, como que isso funciona na prática dentro de um banco. O Comitê de Basileia, ele organiza o PLD em uma estrutura bem clara, que envolve governança, controles, monitoramento e report, né? E o report ali de transações e de operações. E essa parte, ela é muito cobrada na prova. Vocês precisam realmente entender como que a PLD ela funciona na prática e como que a instituição financeira é cobrada desse funcionamento. Então, o primeiro passo vai ser sempre a análise de risco, né? A gente já falou isso já no vídeo anterior, né? No último vídeo que a gente estava falando sobre o GAFI, a gente falou sobre análise baseada em risco e esse vai ser sempre o primeiro passo. O banco, ele precisa identificar e avaliar os riscos de lavagem de dinheiro. Então, isso inclui risco do país, risco do cliente, risco do produto, risco do relacionamento ali que ele está iniciando com aquele cliente. Esses riscos, eles devem ser, claro, documentados e compartilhados. Isso é clássico de prova. Com certeza você já ouviu falar das 3 linhas de defesa, você já fez um treinamento que falava sobre isso, é obrigatório. Todo mundo precisa saber isso aqui na ponta da língua. A primeira linha de defesa é o negócio, ou seja, quem executa as atividades e aplica as regras no dia a dia. A segunda linha de defesa é o compliance, que monitora e garante que tudo está sendo seguido. Então, ali, a área de PLD, né, geralmente ela está na segunda linha de defesa. E a terceira linha de defesa é a auditoria, que revisa tudo de forma independente. Uma dica aqui para a prova é que ela gosta de perguntar quem faz o quê. A linha de negócio, ela é responsável por aplicar as políticas no dia a dia. Ela cria e executa os processos, treina funcionários e garante que as regras estão sendo seguidas. Ou seja, é onde tudo acontece na prática, aonde? Na primeira linha de negócio. Já o compliance, ele é responsável por monitorar, essa palavra é bem clássica da segunda linha de defesa, né? Monitorar continuamente o cumprimento das regras. Ele revisa, também outra palavra muito importante para a segunda linha, ele revisa operações, identifica problemas e reporta para a autogestão. Também é um ponto central para reportar as transações suspeitas, né? E claro, né, falando da terceira linha de defesa, a auditoria é a terceira linha de defesa e ela faz avaliações independentes, a palavra-chave aqui, eu tenho certeza que para a terceira linha é independência, para verificar se os controles estão funcionando. A terceira linha ali, né, de defesa, ela se reporta diretamente ao conselho e isso ali que garante a independência dela ali na auditoria dos processos. E agora vamos falar dela, a devida diligência, que é o coração do QIC, né, o coração do conhecer o cliente. O banco, ele precisa identificar o cliente, verificar sua identidade e entender quem é o beneficiário final. Além disso, ele precisa, a gente já falou várias vezes aqui, avaliar o risco, né? Muito importante. Se não conseguir identificar o cliente, se a instituição não conseguir identificar o cliente, ela não deve abrir a conta. Outro fator importante, o banco ele também precisa definir quem ele aceita como cliente ou não.
Clientes de alto risco, como a gente já disse, eles exigem mais controle. E alguns clientes simplesmente não devem ser aceitos, como aqueles ligados a sanções ou atividades ilegais, por exemplo. E falando de monitoramento, né, a gente já disse também, é uma frase que eu já falei aqui, mas o monitoramento ele é contínuo. O banco, a instituição financeira, ela precisa acompanhar as transações do cliente, ela precisa identificar comportamentos fora do padrão e ela precisa atualizar, né? Manter ali as características do cliente atualizadas, né? Para ela identificar se tem algum risco ou não, se tem algo fora do padrão ou não, ela precisa continuamente estar com os dados do cliente atualizados. Isso é muito cobrado na ECMS. O QIC, ele não é só na entrada, ele é ao longo da relação da instituição financeira com o cliente. E claro, né, que Basileia aqui ia falar sobre sistemas, porque os bancos utilizam sistemas, né, de tecnologia para monitorar as transações, e esses sistemas, eles precisam cobrir todas as contas e permitir identificar padrões suspeitos. Eles devem, obviamente, né, serem integrados para dar uma visão completa do risco do cliente. E ainda, né, falando ali um pouco dessa questão de sistema, a gestão da informação, ela é essencial. Os bancos, eles precisam manter registros completos, atualizados, acessíveis, e esses dados, eles não só ajudam a instituição ali financeira, mas eles também permitem que as autoridades, né, rastreiem transações. Uma regra muito importante aqui que a apostila fala é que os registros eles precisam ser guardados por pelo menos 5 anos. E claro, né, e não menos importante, aceitei o cliente, estou monitorando o cliente ao longo da minha vida. O que eu faço, né, se acontecer alguma coisa, alguma situação que eu suspeito que pode ser um problema? Então, quando o banco ele identifica uma atividade suspeita, ele precisa avaliar, óbvio, e reportar essa atividade. Esse processo ele deve ser rápido e principalmente confidencial. Outro ponto aqui bem importante que a apostila traz é que os bancos eles precisam verificar, né, as listas de sanções. Então, se um cliente estiver nessas listas, os ativos eles podem ser congelados, por exemplo, do cliente. E esse controle dessas listas ele precisa ser contínuo também. Então, por fim, né, vamos fazer aqui um resumo para a prova. Eu acho que o resumo final assim para a ECMS, né, sobre esse vídeo os supervisores, eles previnem riscos. Basileia define padrões. A gente tem falado muito essa palavra, né? Então não esqueçam, Basileia, Gafia, ali é sempre sobre padrões. O QIC, né, o Conheça Seu Cliente, é a base do sistema. Ou seja, o QIC protege o sistema financeiro, né? Uma frase que vocês devem guardar também. O monitoramento, como eu disse incansavelmente aqui no vídeo, ele é contínuo. E eu acho que assim, se você se lembrar disso, várias questões ali que forem cair sobre esses assuntos, você já vai dominar. Finalizamos o vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, já se inscreve aqui no canal, porque eu sei, né, que eu sumi por alguns anos, mas agora a gente vai até o fim dessa certificação juntos. Tchau, até o próximo.